Então, boa noite a todos novamente. Sou o professor Jonathan. Estamos iniciando, né, nossa disciplina de fenômenos de transporte. O professor Cabeção aqui esqueceu de trocar aqui o nome da disciplina. E na nossa aula de hoje a gente vai começar o estudo da hidrostática, que são o estudo dos fluidos em repouso. Depois a gente entra na parte de fluidos em movimento. Então, antes aí da gente iniciar, a gente vai discutir alguns conceitos e etc. Então, trouxe alguns questionamentos aí para a gente conversar. Então, a primeira pergunta, né? Por que a munição de uma arma tem a ponta mais fina? Eu chamei de corpo, nem sei se essa parte aqui se chama corpo. Mas por que essa parte aqui da frente é mais fininha que a parte de trás? Seria para diminuir o atrito com o ar e facilitar a perfuração? Acho que diminuiu o atrito com o ar. Imagino que sim, e facilita a perfuração. Mais alguém quer contribuir? Quanto menor a área, menor a pressão? Menor a área, menor a pressão? No caso, o atrito. Ah, sim, o menor o atrito. Também faz sentido. Ô, professor, Mas por causa do corpo de munição, a ponta dele ser mais fina, você melhoraria tanto a precisão dele em relação ao alvo, aumentaria a velocidade dele, quer dizer, reduziria a perca de velocidade, e também ele diminuiria o calor no corpo, a um ponto específico dele. Tem a parte de calor também que a gente pode levar em consideração. Vocês falaram da parte de perfurar, né? De perfurar melhor e tal. Mas assim, por que ser fininho é melhor para perfurar do que ser grosso? No caso, quanto menor a área, menor a força exercida para poder se perfurar? Perfeito. A Então relação a gente tem a relação de força e área que vai determinar justamente a grandeza, né? Que a gente chama de pressão, né? Então a gente tem uma fórmula da pressão, vou usar a letra P minúscula, ela é a força sobre a área. Então a gente tem uma relação que é diretamente proporcional, né, entre pressão e força. Então, se eu aumento a força, automaticamente eu aumento a pressão, mas a gente tem uma relação aqui de ser inversamente proporcional. Um aumento de área causa diminuição de pressão, ou uma diminuição de área aumenta a pressão. Então, todos os corpos que a gente diminui a área, a força não muda. A força que você tem, ou a força aí do projétil, né, que teve, ela é constante. É a força ali da hora que, sei lá, explodiu a pólvora ali, sei lá que, certinho como que faz. Mas essa força é a mesma, não muda. Agora, você aumentar ou diminuir a área vai fazer aumentar ou diminuir a pressão. E aí, você aumentando a pressão num ponto, você consegue, de repente, perfurar melhor, né? Igual a gente está usando aí esse exemplo. A gente pode também associar isso a essa pergunta aqui, ó. Por que a gente amola a faca? Diminuir a área de contato, professor. Mesma coisa. Quando a gente está amolando, a gente está diminuindo a área ali do fio, né? Do corte. Então, normalmente, se você pensar que a força do seu braço é constante, você sempre tem a mesma força. A partir do momento que você diminui a área, você consegue pôr mais pressão. Então, facilita o seu corte, vai cortar melhor, porque você vai conseguir uma pressão maior com a mesma área. Um experimento que vocês podem fazer agora aí, por exemplo, é pensar tipo assim, o que dói mais? Pega um dedo só e aperta a sua bochecha o máximo que você conseguir e pega a mão fechada e empurra também a bochecha o máximo que você conseguir. A força do seu braço é a mesma, mas qual que vai doer mais? Fazer com o dedo, o máximo de força que você tiver, ou fazer com a mão o máximo. Então você vê que a própria variação da sua área aqui, ó, um dedo, mão, você já consegue até tipo sentir dor de maneira diferente, porque você vai ter pressões diferentes sendo feitas aí em você. Oi, Igor.
Professor, surgiu uma pergunta aqui no grupo da turma, né? Que é assim, toda a nossa matéria que for de laboratório vai ter o jaleco como algo obrigatório? Sim. Ah, tá. Porque se for uma disciplina que tenha aula dentro do laboratório, dentro de laboratório, tem que usar jaleco. Certo, obrigado. Pessoal, isso é a não ser que a coordenação chegue e revogue isso, mas isso é uma coisa que sempre teve, desde quando eu era presencial, tinha que usar jaleco, tinha que ter jaleco. É até bom que assim, a gente não vai fazer o laboratório tipo semana que vem. Esse daqui, o meu laboratório mesmo, eu quero terminar a parte de hidrodinâmica com vocês. Então, vocês vão ter aí, no mínimo, um mês para vocês providenciarem aí o jaleco. E é bom que já fica para o curso inteiro, porque vocês vão ter aula prática aí até vocês formar. E inclusive depois, né, futuramente, vai que vocês trabalham aí em alguma coisa que precise usar jaleco, né? E não tem obrigação de cor, tá, pessoal? Se vocês acharem um jalecão preto, massa, pode comprar preto. Não tem. Pode mandar bordar, faz o que vocês acharem melhor. Não precisa ser branco, não. Branco é só o pessoal de saúde que tem essa obrigação. Quem for tipo de mecânica, de civil, que às vezes faz uns laboratórios assim que mexe com material que se suja mais, é bom até comprar um de cor mais escura, né? Ou de um material mais resistente. Aí tinha aqui também a parte da ponta da agulha, né? Mas a gente até já falou isso. Então, força e área é pressão. Como aqui é força, unidade de força, vocês aprendem lá na lei de Newton, no ensino médio. A unidade de medida é Newton. A área é o metro quadrado. Então, Newton dividido, né, por metro quadrado, isso aqui vai virar o Pascal, que é o PA, unidade de medida de pressão. Então, Newton, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. As duas unidades estão corretas. Pascal é só mais simples de escrever, mas são equivalentes. Então, tá aqui. Esse SI é o Sistema Internacional, né, de Coordenadas. Então, Pascal é Newton por metro quadrado. Pressão, pessoal, é uma das variáveis assim que eu conheço que mais tem unidade de medida diferente aí diferente. Não é igual, por exemplo, temperatura. Você sabe se tem grau Celsius, tem Kelvin, tem Fahrenheit, por exemplo. E pressão é uma das que mais tem. Então, uma unidade interessante que é bastante utilizada é o ATM. Como quando a gente faz algum estudo de meteorologia, a gente estuda a pressão que a atmosfera exerce, então foi considerada a pressão da atmosfera ao nível do mar, como um ATM. Não sei se vocês sabem, mas vamos imaginar assim, ó, que aqui está o chão. Vamos pegar aqui um outro aqui. Ó. Vamos supor que aqui seja o mar, bem aqui. E vamos pegar aqui vamos falar que tem uma montanha aqui. Então tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas assim, devido à atração da gravidade, a gente tem mais ar embaixo, aqui, é mais concentrado o ar embaixo do que em cima. Conforme vai subindo, o ar fica rarefeito, certo? Não é novidade para ninguém. Então, quanto mais ar a gente tiver num local, significa que eu vou ter mais pressão, né? Então, a pressão aqui embaixo, a pressão aqui ao nível do mar, ela é maior que, né? Vamos escrever aqui mar. Ela é maior do que aqui em cima. Pressão, sei lá, vamos chamar de P2 aqui. Aqui em cima é menor. Por quê? Aqui embaixo ele tem toda essa camada de ar na cabeça dele fazendo pressão e aqui em cima só tem esse pedacinho aqui.
Então, esse 1 atm é aqui a nível do mar. Aqui em cima aqui vai ser 0,9 alguma coisa atm. Então, a pressão atmosférica com atm é só a nível do mar. Se a gente for para baixo do mar, o mar também vai fazer pressão, então a pressão vai aumentar, né, desse atm aí. Então, o padrão da medição, né, de 1 atm é a pressão que é a nível do mar. Tranquilo isso aqui? Tudo certo. Então, ele é um valor quebrado. Ele vale esse número aqui, ó. Então, 1 Pascal é uma coisa bem pequenininha, pessoal. Não é uma pressão muito grandona, não. 1 Pascal, se a gente voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. 1 Newton, se a gente usar a gravidade como 10, só para arredondar, equivale a 100 gramas de massa. Então, imagina só 100 gramas, uma coisa que pesa 100 gramas. Sei lá, um celular médio pesa 100, tem massa de 100 gramas? Acho que tem, né? Mais, hein? Então, imagina um celular em 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é bastante, né? 1 por 1. Então, essa é a pressão. Imagina um celular espalhado, né? No metro quadrado inteiro. Então, 1 Pascal não é muito grande, não. É pequeno. Então, por isso que 1 atm, a pressão atmosférica, ela vale aqui, ó, da casa de 10 a quinta. Aqui na disciplina, pessoal, a gente meio que vai ignorar esses pontos aqui, ó. E vai arredondar simplesmente para 1 vezes 10 a quinta, ou 10 a quinta. Então, aqui na disciplina, a gente vai falar que 1 atm vale 10 a quinta Pascal. Certo? Mas se quiser ser mais preciso, tem mais casas, mas a gente vai trabalhar com 10 a quinta. Outra unidade de pressão que é legal, que é o PSI, que seria a parte inglesa disso daqui. Isso aqui é Pound Square Inches, que é libra por polegada quadrada. Esse é normalmente aquele 32 que a gente coloca lá quando vai calibrar o pneu. Ele está em PSI, que é esse libra por polegada quadrada. Então, 1 atm, que é 10 a quinta Pascal, vale 14,7 libras por polegada quadrada. Quem gosta de usar isso são os países que não aderiram ao sistema internacional. Aí usa essa unidade esquisita aí de libra por polegada quadrada. Isso é coisa de americano. Que são teimosos. Aí, como a gente tem muita tecnologia também aí de vários lugares, às vezes até hoje ainda não se atualizou, né? Muitos instrumentos, né? Então acabam utilizando essa unidade de medida aí. Libra por polegada quadrada. Que é o PSI. Em meteorologia também tem gente que chama bar, ele equivale a 1 atm. Então, o barômetro é o medidor de pressão, então esse bar, esse prefixo bar tem a ver com isso. Esse aqui é um dos que eu acho mais legal. Se a gente fizer mesmo o nosso seminário de experimentos, esse aqui seria um que eu adoraria que alguém fizesse. Então, quem já quiser anotar aí a ideia para futuramente, né? Esse aqui é o milímetro de mercúrio. Qual que é a lógica disso daqui? Você pega o mercúrio, enche ele até a tampa e vira. A tendência é ele esvaziar, né? Porque a gravidade puxa para baixo. Só que aqui tem ar, ó. Aqui tem ar, aqui tem ar. Tem a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica não deixa que esse fluido saia todo. Ele segura o fluido nessa coluna de líquido aí. E aí é que tá. Quanto maior a pressão atmosférica aqui, ó, quanto maior ela, mais ela vai empurrar esse líquido de volta e aí ele vai ficar mais alto. Se a pressão diminui, o fluido vai conseguir sair mais e aí vai diminuir a coluna de líquido. Então, se não me engano, foi o Torricelli, eu acho, que teve eu esqueci quem foi que inventou, que
ele fez com mercúrio, mas você não precisa fazer só com mercúrio, você pode fazer com água, pode fazer com qualquer fluido. Que, se você estiver num local que a pressão atmosférica seja de 1 atm, sempre a coluna de mercúrio vai ter 76 centímetros ou 760 milímetros. Se for com outro fluido, vai ter outras alturas. Mas tem como você medir a pressão de qualquer lugar com qualquer fluido. É só depois você mesmo faz a graduação aqui, olha, isso daqui, para você saber se a pressão aumenta ou diminui. Então tem vários jeitos de você mudar a pressão de um lugar. Se tiver com o ar-condicionado ligado, tem uma pressão. Se tiver desligado, tem outra. Se tiver ventando, tem outra. Então tem como você meio que forçar aí, variar as pressões para ver se ele sobe ou desce. Então esse barômetro aí de mercúrio é bem legal de fazer, é um experimento bem interessante. Inclusive esse 12/8, né, que é medido aí de pressão, né, arterial, ele é medido em milímetro de mercúrio. Isso. O nome desse aparelho, né, que mede a pressão, se chama esfigmomanômetro. Então, se vocês estiverem sem assunto aí para puxar com alguém, vocês podem falar que vocês sabem aí qual que é o nome do aparelho, né, que mede pressão arterial. Esfigmomanômetro. Manômetro é o nome, né, de medidores de pressão. Então, quando a gente tiver nossa aula prática, a gente vai ter nossos manômetros lá que vocês vão usar e vão fazer medições, né, de verdade. Outra coisa também, antes da gente prosseguir, é definir massa específica ou densidade. Aqui na disciplina, pessoal, a gente vai tratar como sinônimos. Então, a gente vai chamar de massa específica, às vezes vai chamar de densidade, mas a gente vai usar a mesma equação. Então, a gente vai usar a letra ρ, essa aqui é a letra ρ, ela vai ser a massa específica. Então, ela é a quantidade de massa que está contida num volume. Então, essa massa específica, ou essa densidade, é a densidade que a gente chama de densidade volumétrica. Mas eu já vou até adiantar para vocês que não existe só a densidade volumétrica. Eu posso ter a densidade superficial. Então, imaginem que é uma coisa que tem só área, não tem volume. Sei lá, imagina uma folha de um caderno. Ela só tem praticamente área, ela não tem altura. Você medir o volume dela. Então, você pode fazer uma densidade superficial. Você pode falar, ó, cada metro quadrado de folha tem tantos quilogramas. Você pode fazer isso para um revestimento metálico, para qualquer outro. Ó, cada metro quadrado disso aqui tem tantos quilogramas. Então, você também pode ter uma densidade que seja superficial. Você também pode ter uma densidade que seja linear. Você pode... Imagina que você tem um fio. Como você vai medir o volume de um fio? Você vai ter que pegar o raio de um fio. Às vezes o fio é tão fininho. Mas você pode falar, ó, cada metro desse fio tem tantos quilogramas. Então, é uma densidade linear, né, de comprimento. E densidade, pessoal, só a palavra densidade, sozinha, ela também não precisa ser só de massa por volume, ou massa por área, ou massa por comprimento. A gente tem diversos tipos de densidade. Qualquer coisa que eu pegue em relação a um volume é uma densidade. Então, eu posso ter densidade de carga elétrica. Seria quantas cargas elétricas eu tenho num volume. Eu posso ter, sei lá, densidade de energia. É o quanto de energia, quantos joules eu tenho em determinado lugar. Posso ter densidade de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu pegue em função de alguma coisa é densidade. Tanto é que vocês já ouviram falar de densidade populacional? É quantas pessoas tem numa área, por exemplo. Densidade populacional é uma densidade que é de superfície, né? Vocês só medem pessoa por área, por quilômetro quadrado, ou por cidade, sei lá. Então, como densidade tem vários tipos, densidade pode ser vários, a gente opta, né, por chamar de massa específica só a massa por volume aqui nesse caso. Mas, assim, sempre é uma coisa, a quantidade de uma coisa
que eu tenho em uma coisa espacial, né? Num volume, numa área ou num comprimento. Então, a gente vai trabalhar, a gente pode usar o termo densidade, não tem problema. A gente pode usar massa específica, não tem problema. Agora é 8 e 12. Aqui tem um exercício. Deixa eu só colocar uma animação aqui. Deixa eu só esconder a resposta aqui. Tá. Vamos fazer um exercício só de fixação, pessoal. A gente tem esse colchão aí. Eu achei esse colchão na internet, essa foto, mas vamos supor que esse seja um colchão de água. É claro que esse da foto não é, mas eu não achei a foto de um colchão de cama de água na internet. Então vamos supor que esse aí da foto seja. Então ele é 2 por 2 e tem 30 centímetros de altura. Então a gente quer o peso da água no chão. Tá? Então despreza o valor da massa aí sei lá, da borracha que envolve, sei lá. Primeira coisa, encontrar o peso da água no chão. Na letra B, calcule a pressão exercida pela água no chão quando a cama repousa na sua posição normal, que seria nessa aqui. Então, depois que você calcular o peso da água no chão, calcula a pressão que é exercida. E na letra C, e se o colchão tivesse em pé? Mudaria a pressão ou não? Então, só para facilitar, né, suponha que toda a superfície faz contato com o chão, tá certinho, e aqui foi dada a densidade da água. Então, ó, vamos lembrar das fórmulas que a gente já conhece. Ó, peso é massa vezes gravidade, pressão é a força que é exercida sobre uma área, e massa específica ou densidade é a massa contida em um volume. Lembrando que o peso, ele é uma força, né? Ele pode substituir. Então, só colocar aqui, ó, as equações que a gente pode usar, né? A gente tem a equação do peso, na letra A ele quer o peso, né? Só que a gente não tem a massa, né? Mas como a gente tem a densidade, a gente pode tentar encontrar essa massa por lá. Então, a massa é, por essa equação aqui da densidade, né? A densidade vezes o volume. A densidade foi dada aqui, ó, 1000 kg por metro cúbico, ó, metro cúbico. Então, esse volume aqui, ó, também tem que estar em metro cúbico. Como ele tem o volume, né, é a base vezes a altura, a gente tem 2 por 2 de base e 0,3 de altura. Então, a gente pode montar assim, ó, o volume, né, e aqui a densidade é 1000. Então, se nós fizermos isso daqui, a gente encontra que esse colchão aí teria 1.200 kg. E aí, só que isso não é o peso, isso aqui é a massa. A gente tem que sempre lembrar que na física, o que a gente chama de peso não é peso, né? É a massa. Quilogramas, medida de massa. Peso é newton, ele é a força. Então, agora eu posso multiplicar por 9,8 para achar o peso. Pessoal, já anotem aí para a prova de vocês. Gravidade é 9,8. 10 é só para fazer algum cálculo de cabeça, alguma coisa assim que você queira arredondar. Mas gravidade é 9,8. Se vocês ficarem usando 10 na prova, corre o risco de acabar errando algum exercício devido à aproximação. Então, gravidade é 9,8. 10 é só para cálculo de cabeça. Usar gravidade 10 é coisa de ensino médio. Então, a gente tem esse peso aqui. Ó. Notem, ó, que daqui dá 240 newtons de diferença se a gente tivesse utilizado essa gravidade 10. Beleza, essa foi a letra A. Achamos o peso, né, da água no colchão. Na letra B, a gente quer a pressão. Pressão, força sobre área, né? Então, eu já tenho o peso, que é a força que vai ser exercida, e a área, como é a área do chão, é a área de base, né? 2 por 2. Então,
dá essa pressão aqui, ó, 2.940 pascal. Então, 11.760 newtons sobre 4 metros quadrados, né? Aí a letra C, olha que interessante. E se esse colchão tivesse em pé? O que mudaria, né? Qual que seria a pressão? Notem que o colchão é o mesmo, quantidade de água é o mesmo, a única diferença é que ele, em vez de estar assim, né, deitado, se o colchão tivesse em pé. Se ele tivesse em pé, olha a área da base. Em vez de ser 2 vezes 2, a área da base seria 2 por 0,3. Então, olha o tanto que vai aumentar essa pressão pelo simples fato da gente ter diminuído a área. Passou de 2.940 para 19.600. É o mesmo colchão, é a mesma água, a única coisa que muda é a posição. Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração no projeto de vocês, né? Estarem atentos que a posição de uma peça, a área de superfície de uma peça, ela pode exercer uma pressão muito grande sobre determinada superfície e isso pode extrapolar, né, a resistência daquele material. Então, esse exercício ele é interessante por causa disso, né, que ele permite que a gente faça essa discussão, né, sobre isso daí. Tá, vamos dar continuidade, então. Sim, professor. Mas se o senhor me permite, eu tenho uma pergunta para o senhor. Sim, pode falar. Quando a gente estava fazendo resmate, aquelas apostilas em PDF que o senhor mandou para a gente, elas eram extremamente completas e estudando por elas, daria para fazer a prova do senhor. Estudando por essas apostilas que o senhor vai disponibilizar para a gente, em fenômenos de transporte, vai dar para fazer a mesma coisa também? Essa apostila que você está falando é o livro Croton? Não, são as apostilas em PDF que o senhor mandou. Não, eu tenho o livro mesmo que eu ia mandar. Isso, livro, desculpa, os livros em PDF. Então, pode ajudar vocês também. Assim, pessoal, as aulas elas estão sendo baseadas na mesma sequência lógica do nosso livro da Croton. Mas, como vocês estão vendo, eu estou ministrando do meu jeito, com as minhas explicações e tal. Então, mas se vocês pegarem os temas que a gente está tratando, todos eles estão lá também na apostila. Então, na avaliação, os exercícios vão ter a mesma cara desses que a gente faz em aula. Então, na aula eu faço exercício de lá, faço exercício meu. E tem os livros da disciplina também, que também eu usei livros para preparar a aula também. Então, mas o livro é mais para você ler a teoria, para você se aprofundar e tal, e outras coisas. Tá. Vamos falar de lei de Stevin. Vamos falar de como que é essa pressão agora, quando a gente tem pontos que estão submersos. Então, aqui em cima, aqui nessa parte aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, aqui é a atmosfera, tá? Então, a gente tem um local aberto, olha que ali tem a atmosfera e tem esse fluido. Aqui dentro desse fluido, esse quadradinho branco que está aqui, esse retângulo branco, como a gente vai ver a equação do Stevin, esse quadradinho branco, ele é como se fosse assim, a gente vai analisar num determinado ponto, numa área desse fluido, a gente vai analisar como que estão as forças ali naquele ponto. Então, a gente só destacou, né, nesse meio, essa camada desse fluido. Então, esse Fe, como a gente está num fluido, a gente vai supor que esse fluido ele esteja em repouso, então, a resultante de todas as forças de um corpo que está em repouso tem que dar zero. Então, se eu tiver uma força para a esquerda aqui, eu também vou ter que ter uma força para a direita. E essas duas forças têm que ter o mesmo valor para empatar. Eu vou supor que essa camada desse fluido aí, por exemplo, tenha uma altura H. Só para a gente fazer na nossa análise. Então, a gente pegou uma parcela aí desse fluido. Podia ser uma gotinha. A gente está analisando uma parcelinha pequenininha. Então, na horizontal, as forças se equilibram. Então, esse fluido ele não se movimenta lateralmente.
Por quê? Porque a gente está supondo que ele esteja em repouso. Então, não há movimento horizontal, como se fosse um fluido dentro de um cano. Não, está parado. Como aqui em cima a gente tem toda essa camada de fluido e etc., a gente tem a atmosfera, a gente tem uma força de cima para baixo relativa a essa quantidade de matéria que a gente tem aqui e aqui em cima. E aí aqui eu chamei de F0. Então eu chamei de F0 essa força que está de cima para baixo. Essa própria camadinha de fluido aqui que a gente está analisando, ela também tem um peso. Então, eu vou considerar que o peso dessa camada de fluido aqui se chame P. E aí, por ação e reação, né? Como toda ação tem uma reação e isso aqui tem repouso, então eu tenho que ter uma força também de baixo para cima, né? Que vai o quê? Para anular, né? Essas duas forças aqui. E aí o fluido fica em equilíbrio. Então, para baixo eu tenho uma força, que eu chamei de F0. Esse próprio fluido aqui, ele também tem um peso, que eu vou chamar de P. E aí, para equilibrar, o próprio fluido que está aqui embaixo, aqui, ó, tudo isso aqui que está aqui embaixo, por ação e reação, ele faz uma força para cima. Não é porque uma coisa não seja sólida que ela não tenha força de reação. Então, se você der um tapão numa superfície de líquido, você vai sentir uma força de reação. Então, também tem forças de reações em fluidos. Então, como esse fluido aqui, nosso, a gente está supondo que ele está em repouso, então o somatório, né, dessas forças aí tem que ser anulado. Tá, antes da gente continuar com nossas equações, vamos escrever algumas relações matemáticas aqui. O volume desse fluido aqui, o volume é calculado pela área da base vezes uma altura. Então, esse y2 menos esse y1, ele pode ser equivalente a esse h aqui, em que eu posso falar que, de repente, y2 seja isso daqui, até aqui esse comecinho, e aqui o y1 seria essa parte mais profunda, por exemplo. Então, a gente pode... A diferença de duas profundidades aí é exatamente a altura, né, desse fluido. Então, o volume é a área da base vezes a altura é a diferença dessas duas profundidades aí, é a altura dessa camada de fluido. Então, posso simplesmente escrever, né, que volume é a área vezes a altura. E aí, se eu quiser isolar a altura, depois a gente vai usar essa relação ali mais para frente, então eu só passei a área dividindo aqui e escrevi essa relação matemática aqui para a altura. Densidade a gente já viu hoje, né? Ou massa específica, massa por volume. Se eu isolar a massa, eu fico aqui, ó, densidade vezes volume. Também temos essa relação aqui que a gente vai usar. A equação de pressão, vimos hoje também, força sobre área. E aí, se eu quiser só pegar a equação de força, é só passar a área multiplicando e se eu fizer pressão vezes a área, eu tenho força. Então, a gente vai usar essas três equações aí na dedução. Então, se a gente escrever uma equação de equilíbrio para isso daqui, ó, já que está equilibrado, eu tenho que a força que está de baixo para cima tem que ser igual às forças que estão de cima para baixo, certo? É isso que a gente escreveu aqui. Ó. Esse F aqui que está de cima para baixo, ele tem que ter o mesmo valor desse F0 e desse P para conseguir anular, porque se não for igual, eu vou ter movimento, eu vou ter força resultante. Então, por isso que a gente igualou ali na frente, né? Esses dois. Se a gente aplicar as equações, então, todas as forças, né? De acordo com o que a gente escreveu aqui, ó. Força é pressão vezes a área. Vamos escrever aqui. Como aqui eu chamei de F0, eu chamei de pressão 0 vezes a área. E esse peso, massa vezes gravidade, igual a gente aprende em lei de Newton. Então, quando a gente trabalha com fluidos, pessoal, é meio difícil a gente, por exemplo, medir forças dentro de fluidos. Não é uma coisa simples de medir. Então, normalmente, quando se trabalha com fluidos, a gente deixa de usar força e começa a trabalhar com pressão. Então, pressão vezes a área. Então, em vez de eu usar força, eu uso aqui, ó, pressão. Por quê? Porque fica mais fácil trabalhar com força em vez de trabalhar com pressão. Ou fica mais fácil trabalhar com pressão do que com força.
Mesma coisa aqui na frente, ó. Massa também, dependendo, às vezes não é tão fácil a gente medir a massa de um fluido. Porque para eu medir a massa de alguma coisa, sei lá, a gente tem que pôr ela numa balança e medir. E às vezes não é tão fácil. Mas o que é fácil de medir num fluido? Se eu sei que fluido que é fácil saber a densidade. E aí é só eu pegar o volume, né? Quantos litros ou quantos metros cúbicos desse fluido eu tenho. Aí isso é mais fácil. Então aqui nessa equação de massa que está aqui, ó, esse M, a gente já tinha escrito uma relação dele escrita em função da densidade e do volume. Então eu simplesmente vou trocar esse M por esse ρV aqui. Então eu fico pressão vezes a área, densidade, volume, gravidade. Então, continuando, se eu dividir tudo por A, simplesmente só para ficar mais fácil, né? Para a gente só isolar, se eu dividir todo mundo por A, eu não continua tendo o mesmo significado da fórmula. Eu não mudo essa equação, essa igualdade. Só para poder simplificar esse A e esse volume sobre área aqui, ó, que a gente já escreveu lá em cima, que isso é a profundidade H. Ou eu simplesmente podia falar assim, ó, vou passar esse A dividindo, então ele fica A sobre A aqui e V sobre A aqui também. Então, tem vários jeitos que a gente pode falar que a gente isolou isso daí. Então, a gente chega na nossa equação, ou lei de Stevin, que seria essa equação aqui. Essa equação é bem importante para calcular a pressão em fluidos. Então, a pressão P de um determinado fluido depende do quê? De uma pressão zero, que está acima, né, do ponto que você quer medir, mais esse termo aqui, ó, ρGH, que tem a ver aqui, ó, relacionado com a profundidade que você vai estar. Então, para eu medir a pressão em uma determinada profundidade, eu preciso saber o valor dessa pressão superior, que está acima desse fluido, mais esse ρGH, que ele é relacionado à quantidade de fluido, né, que está aí acima desse ponto. Vamos fazer uma parte aplicada, né, que fica, acho que, mais fácil. Deixa eu só fazer um desenho aqui primeiro. Então, só para explorar mais essa equação, vamos supor assim, ó, que a gente tenha esse recipiente e que aqui dentro, aqui ele tenha um fluido. Então, bem aqui no meio desse fluido, vamos fazer aqui um ponto aqui, bem aqui, eu quero saber, nesse ponto X, qual que é a pressão nesse ponto. Vamos supor que aqui em cima tem a atmosfera. Então, o que pressiona esse ponto? Aqui, ó, eu tenho uma pressão que está acima desse ponto, vamos chamar ele de P0. Seria a pressão da atmosfera, né? Então, P0, ele é a própria pressão ali da atmosfera. Aqui em cima, ó, eu tenho essa coluna de fluido, ó, que está sobre esse ponto X, que tem uma profundidade H. Então, essa parte aqui, ó, que tem uma coluna de um líquido, né? A gente usa aquela parcela, essa pressão, a gente pode calcular ela como sendo aquele ρGH que a gente deduziu lá na equação anterior. Então, a pressão no ponto X, né? Vamos chamar um Px aí, por exemplo. Se a gente usar a lei de Stevin, ela fica escrita assim, né? ρGH, né? A gente escreveu a lei de Stevin. Então, esse P0 aqui, nesse problema que a gente está falando, ele é quem? Pressão atmosférica. Se for nível do mar, né, a gente usa o quê? 10 a quinta Pascal. E essa outra parcela de pressão, né, é a pressão do líquido, é a pressão da coluna do líquido, que a gente calcula como ρGH. Então, esse ρ é a densidade do líquido, G é a gravidade e o H é a profundidade que a gente quer calcular. Então, basta informações. Se for um local aberto, esse P0 aqui, ó, é a pressão atmosférica. Se forem dois fluidos, se aqui tivesse outro fluido, por exemplo, um fluido vermelho, esse P0 aqui seria quem? A pressão do fluido vermelho. E esse ρGH é a coluna do fluido aí que a gente está analisando. Dúvidas nisso aqui, pessoal?
Até agora nenhuma, professor. Uma aplicação. Tá, então, ó, vamos supor assim, a gente tem esse peixe, ele está nadando no mar, e aqui foi dada a massa específica do mar, certo? Então, 1,03 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, a gente quer a pressão suportada por esse peixe e qual vai ser a intensidade da força sentida por cada centímetro quadrado desse peixe. Então, aqui em cima, aqui, ó, ele está no mar, né? Então, aqui em cima aqui a gente tem a atmosfera. E eu tenho esse H aqui, ó, de profundidade, que foi dado, 15 metros. Então, utilizem a equação do Stevin, né? Aqui, ó, tá aqui na esquerda. E calculem aí a pressão suportada por esse peixe. Então, uns minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos fazer, pessoal? Sim, professor. Tá, então vamos aqui, ó. Esse P0, que valor que vocês colocaram? Ele tem que ser a pressão da atmosfera, né? Porque é a única coisa que está acima. A pressão atmosférica, 10 a quinta Pascal. Aqui, 10 a quinta. A densidade da coluna de fluido, como é do mar, foi dado esse valor aqui, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Então, se a gente calcular aí, vai dar essa pressão aqui, né? Sobre esse peixinho. Exercício didático, a gente está calculando em cima desse peixe, mas se a gente quisesse calcular, por exemplo, a pressão sobre qualquer superfície que estivesse submergida, seria a mesma lógica, seria a mesma conta. Então, essa é a pressão que está sendo exercida aí nessa profundidade. Na letra B, ele quer a força por centímetro quadrado. Então, expressão é força sobre área, a força é a pressão vezes a área. Pressão a gente já tem e a área seria 1 centímetro quadrado. O único problema é que essa pressão está em Pascal, que é metro quadrado, e ali está pedindo por centímetro quadrado. Então, esse centímetro quadrado aqui tem que ser transformado em metro quadrado. Então, esse prefixo C, que está aqui, vamos só discutir, ó, ele é um cm. A letra C de centímetro, ele vale 10 a menos 2 metros. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. Só que nesse exercício, esse cm que está ali, ele está ao quadrado. Então, eu tenho que fazer também esse 10 a menos 2 ao quadrado. Porque é centímetro quadrado. Então, 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4 metro quadrado. Então, quando a gente passa centímetro quadrado para metro quadrado, é só a gente pegar 10 a menos 4. Ou seja, a gente vai pegar aí a 10... Não é a milésima parte, né? É por 10 mil, né? Porque é 10 a menos 4. É como se a gente dividisse por 10 mil. Então, deixa eu só apagar essa rabisqueira aqui. Então, transformando ali, né, aquele C vale 10 a menos 2, então vai ficar 10 a menos 2 metros ao quadrado. Então, a gente multiplica aquele valor por 10 a menos 4, então ficaria 25,14 newtons por centímetro quadrado do peixe. Então, esse seria o resultado da nossa conta. Belezinha? Vamos para frente. Então, essa lei de Stevin, a gente pode generalizar ela. Então, por exemplo, a pressão no fundo desse recipiente, ele tem, vamos supor que esse recipiente aí tenha 3 fluidos diferentes. Então, a pressão lá no fundo, essa pressão P, ela seria a soma de todas as pressões de todos os fluidos. Então, eu tenho um ρGH do fluido 1, eu tenho um ρGH do fluido 2, eu tenho um ρGH do fluido 3. E eu ainda somo com esse P0 aqui, ó, porque esse recipiente ele está aberto.
Então, eu ainda tenho aqui a pressão atmosférica, né? Que a gente está chamando de P0. Mas eu posso chamar de PATM, se eu quiser. Se fosse fechado, fosse fechadinho aqui, ó, eu simplesmente tiraria da fórmula, né, esse P0. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Se tiver tudo fechado, a pressão atmosférica não atua. Se tiver aberto, aí eu tenho a pressão atmosférica atuando. Aí a gente tem que pôr ela na fórmula. Então, se eu tivesse 20 fluidos, eu ia somar 20 parcelas aí desse ρGH, né? Tudo isso aqui é pressão. Isso aqui é o P1, isso aqui seria o P2, isso aqui seria o P3. Então, a gente tem tudo isso faz pressão, e aí a soma de todas essas pressões seria a pressão aí no fundo. Então, a gente pode ter casos, né, que a gente tem mais de um fluido aí ocorrendo. Então, por exemplo, aqui tem um exercício, mas esse aqui eu já vou até fazer com vocês, já não vou dar tempo de vocês fazerem. Então, por exemplo, se fosse esse exercício aí do lado, a gente quisesse a pressão no fundo desse tanque, foram dadas todas as massas específicas aqui, e todos os valores dos Hs, que seriam as profundidades. Seria só simplesmente aplicar na equação lá de cima, e lembrar que como está aberto, eu tenho que colocar a pressão atmosférica na conta. Então, entre 110 aqui, então a gente teria essa pressão aí no fundo. Então, quando a gente... se a gente quiser saber a pressão, é simplesmente fazer a soma aí das pressões. Vocês entenderam a lógica disso aqui, pessoal? Porque eu perguntar isso aqui, e vocês não responderam, eu vou supor que vocês entenderam. Aí a gente continua. Uma coisa também que a gente pode ter, o que normalmente é aplicado, é o que a gente chama na física de vasos comunicantes. Um vaso comunicante é um vaso que se comunica, né, com o outro. Então, aqui a gente pode pensar que isso aqui seja uma mangueira ou um conduto. E aí, como a pressão atmosférica atua aqui e atua aqui, eu tenho empurrando dos dois lados exatamente a mesma pressão, sempre eu vou ter isso aqui nivelado. Então, não sei se vocês já viram, isso aqui é muito utilizado em obra, né? Obra civil, para tirar nível dos lugares. Então, você pega uma mangueira, põe água dentro. Se ela estiver aberta dos dois lados, obrigatoriamente vai ter o mesmo nível, né, nas duas interfaces aí de líquido e água. Então, isso aqui é bastante utilizado na engenharia. Se os dois lados estiverem abertos, obrigatoriamente vão ter a mesma pressão, logo vão ter a mesma altura. Então, na mesma profundidade, as pressões são iguais, né, no mesmo nível aí. Só que, às vezes, você pode acabar colocando um outro fluido. E aí, eles vão se rearranjar. Se a gente colocar dois fluidos, se eu, por exemplo, colocar óleo e água. Então, eles vão se rearranjar ali dentro. Quem tiver menos densidade fica em cima, né? E quem tem mais densidade vai para o fundo. Então, na hora que eu coloco aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, seria uma água e um óleo, né? E ele foi dado as massas específicas, ó. Aqui foi dado a massa da água, só que em grama por centímetro cúbico, e foi dada a massa específica do óleo também em grama por centímetro cúbico. Isso aqui também é uma coisa que futuramente, pessoal, vocês, caso tenham o seminário de experimento, isso aqui também é super fácil de fazer. Só precisa de uma mangueira transparente, uma régua, né, para medir esses desníveis, e você conhecer a densidade, por exemplo, se você conhecer a densidade da água, você pode descobrir a densidade do outro fluido que você não conhece. Isso aqui, por exemplo, pode ser utilizado para você saber a procedência de um combustível. Ele tem que estar dentro de uma determinada faixa de densidades. Então, você, com experimentos relativamente simples, você consegue determinar a densidade desse. Então, vamos entender essa aplicação. Professor. Oi, pode falar. É dessa forma que funciona aquele negócio no posto para Eu imagino de álcool, que sim. essas coisas, que aí ele fala tem que estar nessa linha para que
Que não Sim. esteja adulterado, sei lá. Sim, eu imagino que sim. Se tiver fora, tá, não é uma outra mistura, e aí as densidades ficam diferentes. Caso não seja exatamente igual tá aqui, mas é baseado no mesmo princípio. Então, ó, vamos aqui. Então, tem dois líquidos imiscíveis. Isso quer dizer que eles não se misturam. Se eles se misturassem, a gente não ia conseguir, não ia dar certo, né? Então, a gente vai supor que eles não se misturam. E eles estão em equilíbrio. Por que tem que falar aqui em equilíbrio? Quando você coloca, às vezes fica meio misturado. Tem que esperar um tempo dele se reorganizar. Foi dado as massas específicas. E aqui foi dado as cotas. Ó. Então, esse H0, na verdade, acho que é um HO, né? A altura do óleo. E ficou esse desnível aqui, ó, desse H aqui, ó, da interface da água com a interface do óleo. Pelo que a gente acabou de discutir, se eu pegar um ponto aqui, ó, nessa reta, tem que ter a mesma pressão, né? Pelo que a gente acabou de aprender. Se eu pegar nessa reta aqui, ó, tem que ter a mesma pressão. Se eu pegar nessa reta aqui, tem que ter a mesma pressão. Então, a gente acabou de aprender. Só que se a gente pegar as alturas de fluido dos dois lados, são diferentes. Devido a ter densidades diferentes, o óleo ficou mais alto um pouquinho que a água. Então, a gente está interessado em calcular esse Hzinho aqui. Se eu medir aqui, ó, do fundo do óleo até o topo aqui da água, a gente chamou de HA, que seria aí a profundidade, né, ou a altura da coluna de líquido de água. Então, passei uma reta ali, ó, no fundo ali do óleo, né, na interface dos dois fluidos, e falei que naquele ponto, né, nessa reta preta, a pressão da água tem que ser igual à pressão do óleo. Então, os dois têm a mesma pressão. Se as pressões fossem diferentes nos dois pontos, quer dizer que as forças eram diferentes. Ou seja, eu ia ter força resultante. Se eu tiver força resultante, eu vou ter movimento. Como foi dito que está em equilíbrio, então eu sei que está parado, então eu posso afirmar isso, que as pressões são iguais. Se o fluido estivesse em movimento, aí eu não poderia afirmar isso. Então, ó, vamos desenvolver essas equações. A pressão da água tem que ser igual à pressão do óleo. E aí vamos escrever a lei de Stevin para os dois lados da equação. Troco pressão de água pela equação de lei de Stevin para esse lado aqui. Pego a do óleo e escrevo para esse lado aqui. E aí é só aplicar os valores. Nesse caso, nesse exercício, se eu pensar assim, ó, aqui em cima está aberto, tem a atmosfera. Na direita da água também está aberto. Então, eu vou colocar 10 a quinta aqui, vou colocar 10 a quinta aqui. Está dos dois lados do igual, eu posso simplificar. Então, vai ficar mais simples um pouquinho a conta. Eu tenho gravidade de um lado, eu tenho gravidade do outro, também posso simplificar. Então, nesse caso, ó, a equação resumiu bastante, né? Só ficou a densidade vezes o nível para cada um. Nesse caso, se eu fizesse simplesmente aplicasse, né, as unidades de medida aqui, ó, esse 0,9 e esse 1 aqui, daria certa conta. Nesse resultado aqui, eu converti para o sistema internacional de medidas. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de ser 1.000 quilogramas por metro cúbico. E mesma coisa esse 0,9, é a mesma coisa de 900 quilogramas por metro cúbico. Nesse aqui, se não tivesse convertido, daria certo. Então, não tem problema se eu colocasse 1 e 900. Então, se eu isolar ali, né, passo o 1.000 dividindo, vai dar 0,18 o desnível, né, entre os dois ali. Esse exercício eu queria saber o desnível, mas na vida real, eu acho que medir esses níveis que está aqui na direita, uma régua, uma trena, é mais fácil. Então, se a gente quisesse saber, por exemplo, a densidade desse óleo aqui, ó, que a gente não conhecesse, a gente pega uma régua, mede tudinho aqui, ó, essas cotas aqui da direita, e aí nessa conta é só isolar o rho do óleo, né, a densidade do óleo que a gente não sabe, e aí a gente poderia descobrir. Então, normalmente a gente conhece um fluido e quer descobrir do outro.
Como o exercício pediu desnível, né, a gente descobriu a altura da água, então o desnível ali ficou de 2 centímetros. Tranquilo esse exercício, pessoal? Sim, professor. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor, assim, sobre os exercícios que a gente vai desenvolver no decorrer do semestre com a matéria. Uhum. Esses exercícios, eles vão ser, assim, a mesma ideia de física e resmate? No caso, exercícios extensos, mas nem difíceis e nem fáceis? Ah, vai ter de tudo quanto é tipo. Tem matéria que as contas são mais simples, mas você tem que pensar um pouco antes. Então vai depender. Por exemplo, quando a gente chegar lá no perda de carga, a fórmula é gigante. Então já talvez complique um pouco. Então depende, vai ter de tudo quanto é tipo. Porque a gente tem bastante conteúdo diverso. Certo? Certo, professor. Obrigado. Então tá. A gente falou agorinha da massa específica, né, que a gente está tratando como sinônimo de densidade. Também existe o conceito do peso específico. Então, se a massa específica é densidade, que é o ρ, né, é massa por volume, no peso específico eu posso tirar essa massa aqui e colocar um peso por volume. Isso aqui a gente vai chamar de peso específico, a gente vai usar a letra gama. Então, eu também posso, em vez de trabalhar com massa, trabalhar com peso. Então, a gente tem aqui a lei de Stevin, né? Aqui só a parte da coluna d'água, né? ρgh. Eu posso pegar essa densidade aqui, né? E trocar ela por massa por volume. Então, fica assim, ó, mgh sobre V. Então, como eu fico uma massa vezes uma gravidade aqui, ó, massa vezes gravidade é peso. Então, eu posso pegar e trocar esse mv pelo peso. Então, notem que ficou o peso por volume, né? Que era o peso específico aí que eu falei para vocês. Então, eu posso reescrever a lei de Stevin para a pressão hidrostática, né? Para a pressão de um fluido, e falar que a lei de Stevin é gama H, em que gama ele é a quantidade de peso que eu tenho em um volume. Então, dependendo da equação, às vezes você pode trabalhar com um peso específico em vez da massa específica. Então, se a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico, a massa específica, eu posso falar, de repente, que o peso específico é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, a gente pode trabalhar também. Então, vai ter exercícios que vai trabalhar com esse conceito aí do peso específico. Mas lembrando, o enunciado normalmente vai falar, né, os valores desse peso específico. A prova de vocês é com consulta, então se vocês vai ir anotando, né, essas constantes, essas coisas aí. Então, essa letrinha, né, o gama, a gente vai chamar ele de peso específico. Então, peso específico é o peso dividido por volume, ou ele é a mesma coisa de eu multiplicar aqui, ó, densidade ou massa específica por gravidade. Foi o que a gente fez aqui, né? Eu peguei essa massa específica aqui por gravidade e transformei ele aqui embaixo aqui nesse grau. Então, a unidade de medida dele fica newton por metro cúbico. E aí, ó, se eu pegar lá, por exemplo, aquela equação lá da lei de Stevin, aquela grandona que a gente fez lá para aqueles 3 fluidos, eu posso sair trocando aí, ó, por gama 1, gama 2, gama 3. Então, eu posso escrever ela desse jeito também. Entenderam a lógica, pessoal, desse peso específico aqui? Em vez de usar massa por volume, usa peso por volume. Beleza? Sim. O desenvolvimento também seria a mesma coisa, mas mudando só as letras? Isso, poderia fazer desde lá do começo, né, daquela dedução, poderia fazer também. Mas Certo. essas duas equações são equivalentes. Agora, o que muda? Esse gama, ele tem um valor para a água. Se fosse escrita nessa aqui de cima, essa aqui usa densidade. Então, é outro valor. Então, densidade da água é um valor, o peso específico da água é outro valor, você tem que só substituir certinho. Se você usar a densidade, você vai ter que multiplicar pela gravidade também. Mas se você já conheceu o peso específico, ó, não tem gravidade nessa equação. Então, em teoria, ela é mais simples um pouco.
Mas vai depender dos dados que você vai ter para você saber qual que você usa. Esse aqui é um print, pessoal, lá do nosso livro, né? A gente também utiliza, né, o nosso livro. E qual que é a lógica desse aqui que a gente está apresentando? Nem sempre os vasos comunicantes vão ser assim, ó, bonitinho, igual esse daqui, ó, que é só dois lados, tem um fluido e outro. Pode ter situações em que o conduto ele suba e desça várias vezes. Esse desenho aqui, ó, ele é um conduto que está fechado dos dois lados, né? Então a gente meio que elimina, né, a parte da pressão atmosférica. E aí é que tá. Então, para a gente montar uma equação desse tipo, né, de situação, quando a gente tem ele fechadinho aqui, a gente pode chamar ele de manômetro. Então, a gente pode utilizar isso para medir pressão, né? O manômetro vai ser um medidor de pressão. A gente vai ter que levar em consideração, na hora de analisar problemas assim, a gente vai levar em consideração a diferença dos níveis entre cada fluido. Então, aqui nesse desenho, ele tem, ó, um fluido aqui, que ele chamou de fluido, tá aqui de fluido 1, tá aqui gama 1, que é esse cinza com pontinho branco. Aqui embaixo tem o gama 2, que é tudo preto. Tem o gama 3, que é preto com branco aqui. Aí tem o gama 4, gama 5 e gama 6. Então tem 6 fluidos diferentes, com pesos específicos diferentes. E aí, qual que a gente tem que analisar? A gente viu aqui, ó, se eu voltar aqui nesse exercício, que assim, conforme a gente, pela lei de Stevin, conforme a gente vai aumentando a profundidade, a pressão aumenta. Eu podia até mexer aqui. Então, ó, se eu tenho aqui um fluido, aqui está um líquido, conforme eu vou para baixo, a pressão aumenta. Né? E se for para cima, né, se eu estiver subindo, a pressão diminui. Então, na hora da gente montar, se a gente for montar a equação de Stevin, da pressão, né? Aqui ele está chamando de equação manométrica. Se a gente for montar isso daí, a gente vai ter que levar isso em consideração de que, se eu estiver aumentando a profundidade, a pressão aumenta. Então, a gente vai usar ela como mais. Se eu estiver subindo no conduto, estiver indo para cima, então eu vou ter que usar como menos, porque a pressão vai diminuir. Então, ó, vamos analisar esse tubo aqui. A gente tem uma pressão nesse bulbo que está aqui em cima, que ele chamou de pressão A. Tá aqui. Aí eu vou pegar, a gente sempre na análise, a gente pega sempre no final e começo dos fluidos, né? Então a gente tem que pegar sempre da onde acaba um e começa o outro para a gente analisar. Ó, tô destacando em vermelho aí, né, as diferenças. Então aqui, ó, gama 1, H1 é dessa coluna aqui de líquido que está aqui, né? Então, em vez de usar ρGH, né, ele está fazendo com peso específico aqui, né? Então, gama vezes altura. Então, eu tenho a primeira coluna de líquido, fui para baixo, positivo. Aí, ó, do H2, vamos apagar que ficou escuro. Aqui do H2 para a outra parte aqui, ó, onde começa o H3, daqui para cá tá mais para baixo ainda, né? Se a gente olhar. Então, ele colocou positivo aqui também, ó. O 2 aqui, ó, tá positivo. O 1 tá positivo. Agora, do 3, ó, se eu pegar do 3 para onde começa o 4, eu tô saindo de baixo e indo para cima aqui, ó. Então, subindo faz a pressão cair. Então, ele colocou menos aqui, ó, no 3. Então, do 3 aqui, de onde começa o 4 para onde termina o 4, foi para baixo de novo. Então, ó, positivo. Aonde começa o 5 e aonde termina o 5, subiu. Então, negativo. E aí o 6 também tem uma coluna, subiu mais um pouquinho, negativo. Como isso está em equilíbrio, ele iguala com a pressão do ponto B. Então aqui ele até ilustrou aqui, ó, essa subida e essa descida. Então no nosso livro ele trabalha com essas pressões e a gente, o macete, né, que eu dou para vocês lembrarem disso, é justamente isso. Se eu aumento a profundidade, a pressão aumenta. Se eu diminuo a profundidade, a pressão diminui. E aí, a partir dessas análises, a gente consegue calcular essas pressões. Então, aqui está um destaque maior ali no
no que a gente fez. Tudo isso daqui está no livro, depois vocês podem dar uma olhada melhor lá. Aqui tem esse exercício, ele está com os valores aí das pressões e de cada ponto, e aí o que ele quer ele deu as alturas, ele quer a diferença entre os reservatórios. Você tem o reservatório aqui A e B, e aí ele quer calcular. E aí foi dado os valores ali, ó, tanto das alturas quanto dos pesos específicos. Ó, ele deu da água, Hg é mercúrio, né? Na tabela periódica, e ele tem um óleo ali. Então, tensão 3. E aqui ele monta a equação. Igualzinha a essa primeira que a gente viu aqui, né? Então, ó, ele pega pressão A, e aí, ó, coluna de água da água, positivo. Se a gente voltar aqui, ó, da água daqui para baixo, aumentou a profundidade, então, positivo. De mercúrio, ele colocou negativo. Então, se a gente voltar aqui, ó, daqui até aqui, subiu, então, negativo. Do óleo, ele colocou positivo. Então, daqui até aqui, desceu, né? Aumentou a profundidade, então, positivo. Depois tem mercúrio de novo, subindo, daqui para cima. Mercúrio de novo, subiu, diminui a pressão. E depois sobe mais um pouco com água, por isso que colocou negativo e negativo. Como o exercício pediu a diferença de pressões, o que o autor fez? Passou o PB para lá e passou todas essas tranqueiradas aqui para cá. Então ficou PA menos PB. Por quê? Porque ele queria a diferença de pressão entre os pontos. Aí ele passa para o outro lado e aí ele desenvolve e encontra essa diferença de pressão aqui. Então, depois vocês deem uma lidinha no livro de vocês para dar uma analisada aí nessa questão de mais e menos, etc. Tem alguns exercícios também que depois vocês podem dar uma olhada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Alguma dúvida, pessoal, relativa a essa questão de pressão manométrica? Mais para frente, depois a gente vai fazer mais exercícios. No livro de vocês tem exercício resolvido. Então, vocês posso indicar materiais extras para vocês. Alguma dúvida em relação a isso? Professor, só saber, esse slide aí tá no AVA já, né? Já. Ou o senhor vai postar também, né? Não, já está lá já. O slide da apresentação da disciplina que eu não tinha postado ainda. Fechou. Tá. E, professor? Oi. O senhor pode mandar os livros em PDF no nosso grupo? Posso sim. Você só me lembra amanhã para eu organizar, que eu tava trocando meu HD, tá uma bagunça. Mas me lembra amanhã durante o dia? Só manda um alô lá, que daí eu mando. Sim, o senhor, mas a gente pode fazer isso na semana que vem, quando o senhor já estiver mais organizado, já estiver mais... Não, é só para eu achar certinho. Mas eu mando sim, me lembra amanhã durante o dia. Muito obrigado, professor. Beleza. Pessoal, se ninguém tem dúvida, é isso. Estão liberados até semana que vem. Beleza, professor. Falou. Obrigado, professor. Sempre prazer a aula.